Hoje a gente vai ler Mateus 18, o maior no reino dos céus. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-o e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo uma das duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Aqui no começo dá a impressão que Jesus está falando da criança, mas ele fala assim, ó. Chamou a criança e colocou-a no meio dos discípulos e falou: Eu asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Por que ele fala isso? A criança ela não tem assim as nossas coisas já que atrapalham, por exemplo, falta de humildade, um monte de coisa assim, pensamentos negativos. É mais difícil uma criança ter muitas dessas coisas formadas já nela e o que o adulto já tem. Então, ele quer dizer que é aquela alma mais assim, mais simples ali, com mais coisas boas, mais positivas. Normalmente as crianças são mais positivas. Elas aprendem, por exemplo, uma criança, ela não fica reclamando dela mesma quando ela tá aprendendo a andar, ela não sabe nem falar direito, ela tá aprendendo ali a andar, e ela não fica pensando, não vou mais levantar não, porque cada vez que eu levanto eu caio, né? Criança não tem esses bloqueios assim que quando você é adulto, você faz uma coisa errada, às vezes você pensa, não vou nem tentar de novo, vai que eu erro, né? Criança não, pode ver, às vezes a gente fala 1000 vezes a mesma coisa, tipo, não faça isso, vai lá e tenta de novo. Não faça isso, você vai cair, vai lá e tenta de novo. Então, às vezes a gente que acaba tendo que ir moldando essa criança para ela não se machucar. Porém, ela não tem esse filtro. Ela vai tentar fazer o máximo que ela conseguir, porque é o que ela quer fazer, entendeu? Já quando a gente é adulto, a gente vai criando um monte de filtros, porque a gente vai vendo o que que dá certo, o que que não dá certo, o que que é perigoso, e a gente vai se moldando conforme aquilo. Então, isso que ele quis dizer, a criança, ela é mais simples ali no ser dela. Ela não tem tantos bloqueios quanto um adulto. Então, o que que ele fala? Se a gente não se fizer humilde como a criança, a gente não vai nem entrar no reino dos céus. E ele continua falando da criança. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas ele está falando da criança, na verdade, a pessoa humilde, aquela pessoa que está ali aprendendo com os erros dela, que está entendendo como que funciona, né? Se arrependendo também. Aí fala, se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ele tá falando assim, às vezes a pessoa, ela se arrepende e tudo, ela não tem, assim, uma base para aprender, que naquela época ele estava também muito falando dos fariseus, dos saduceus, que eles ensinavam o povo e ele falava que era um cego levando outro cego. Então, ele estava falando assim, por exemplo, como que alguém que estava fazendo tudo errado vai ensinar uma outra pessoa? Então, por isso que ele está falando aqui, às vezes, uma pessoa que é mais esperta, porém maldosa, ela vai usar a inocência, a humildade daquela outra pessoa para enganar ela. Às vezes, deixar até ela cair em pecado. E é isso que ele está falando. Se uma pessoa usar dessa malícia para fazer uma pessoa, adulta ou criança, cair em pecado, era melhor ter amarrado uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Que ele fala que as consequências dessa pessoa que ela vai ter com Deus, é que ele diz que é melhor você fazer isso do que esperar essas consequências, entendeu? Deus ele não vai ser brando com essas pessoas que fizerem isso.
que fala que é inevitável que a gente caia em pecado. Porém, aqui fala assim, ó, que é inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Então é tipo assim, a pessoa maliciosa e maldosa e que sabe que está fazendo a outra se enredar no pecado, esse é o problema, que ele falou que é inevitável que o outro caia porque às vezes ele é inocente. Porém, quem fez isso sabendo que era um pecado, quem enganou o outro e ajudou essa pessoa a cair em pecado, essa sim, Deus vai pesar a mão sobre ela. No caso aqui não fala exatamente pesar a mão, porém ele fala que é melhor você jogar seu olho fora do que usar seu olho para cometer um pecado. É melhor você jogar sua mão fora do que usar ela para cometer um pecado, tá vendo? Que continua desse jeito. E aqui continua assim, ó, parábola da ovelha perdida. Cuidado para que não desprezem um só desses pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Aqui a gente entende mais assim que ele está falando dos pecadores, que é a ovelha perdida, é o rebanho dele está inteiro ali, mas ele vai atrás daquele que se perdeu, é aquele que pecou, às vezes ele não sabe voltar, ou ele tem medo de vir e Deus condenar ele, é o que ele está falando, que Deus ele sempre vai atrás daquele que acha que não tem mais jeito, né? Sempre, você já viu que tem aquela frase da Bíblia que nada pode te afastar do amor de Deus? Então não importa o que você fez ou o que você está fazendo, quando há o arrependimento e você tem aquela humildade, que fala humildade, né? Humilde. Você pede perdão, que a humildade faz você reconhecer que você está errado, né? Por isso que fala que Deus resiste aos soberbos, porque o soberbo ele não reconhece quando ele erra, ele não tá nem aí, na verdade, né? Então o que que fala assim? Que essa ovelha que se perdeu, Deus deixa todas as outras que estão ali, que as pessoas que estão ali fazendo tudo certinho, cumprindo as regras certinho, Deus se alegra mais daquele que se arrepende e volta do que até com aqueles que já estão fazendo tudo certo, entendeu? É bem parecido com a parábola do filho pródigo, é quase a mesma coisa, que Deus ele espera sempre o retorno daquele filho. Não importa se aquele filho errou, fez um monte de besteira, ele espera o retorno com alegria. Ele não espera com julgamento, tipo, que nem aqui fala, o pastor não foi lá e falou, ô ovelha, porque você fugiu? Onde você tava, né? Mesmo se fosse uma pessoa, que nem no filho pródigo era uma pessoa. Ele não ficou falando, o que você fez? Por que você fez isso? Não. Ele recebeu com alegria. Enquanto o outro filho estava lá, seguindo todas as regras, tudo certinho, e até ficou bravo daquele irmão ter voltado e ter sido recebido com alegria. Então é a mesma situação, é que aqui ele está contando com a ovelhinha, porque às vezes ele contava de várias formas diferentes, porque as pessoas às vezes não entendiam o que ele estava falando. Então ele muda o jeito de contar, mas a história é a mesma. Então, não importa o que você fez, não importa. O que importa é se você se arrepende, você quer que Deus, você quer retornar esse relacionamento com Deus, seja humilde, não importa onde você está escutando, onde você está agora. Para e pensa, Senhor, me perdoe. Eu sei que eu fiz besteira. Fala o que você fez, que Deus já sabe, isso é lógico. Só que daí você fala para mostrar para Ele que você está sendo humilde em contar para Ele, porque Ele quer esse relacionamento. E a partir desse momento, você pede para Jesus vir e te ajudar para você não pecar mais dessa mesma forma, não fazer mais isso. E Ele vai te ajudar. Entendeu? Ele quer você perto. Ele quer que você volte. Por isso que fala, ele se alegra, ele traz a ovelhinha de volta. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo.